Amém, amados? Quantos querem ouvir ao Senhor aqui nessa noite? Amém? E hoje eu quero pregar para você uma palavra que tem como tema o vaso do oleiro. Amém? O vaso do oleiro. Amém? Glória a Deus. Jeremias, capítulo 18, diz assim, verso 1. Jeremias 18, verso 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus olhos. Amém? Até aí, só que nós vamos ler. Glória a Deus. E a palavra de Deus, amada, agora entrando aqui nessa palavra, nesse texto, diz o seguinte, verso 18, ou verso 1 do capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: primeira coisa, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Foi isso que nós lemos, amém ou não amém? E lá te farei ouvir as minhas palavras. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui, ou melhor, precisamos saber aqui nesse texto é que na casa do oleiro, só quem fala é o oleiro. Só quem fala é o oleiro. Na casa do oleiro, o oleiro fala. E quando a gente sai da nossa casa e nós nos achegamos à casa do oleiro, nós temos que estar dispostos a ouvir a voz do oleiro. Nós temos que vir para cá com a disposição de ouvir o que o Senhor vai falar. Porque se você vem sem ter disposição alguma de ouvir o que Deus vai falar aqui, você está perdendo o teu tempo. Você está passando o teu tempo apenas. Isso daqui não vai ser mais do que entretenimento para você. Quando a gente sai de casa sem ter a disposição de ouvir o oleiro, nós perdemos o nosso tempo. E quando nós perdemos o que o oleiro quer dizer, o que o oleiro quer falar, quando nós não ouvimos o que o oleiro quer falar, nós não perdemos somente o que ele quer nos falar. Nós perdemos também a direção que ele quer nos dar e, consequentemente, perdemos bênção que ele quer nos entregar através do que ele quer falar. Então, todas as vezes que a gente vem para a casa do oleiro, a gente tem que vir consciente que aqui, meu amado, é o lugar de se ouvir a voz do oleiro. Aqui é um lugar. Você pode deixar de ouvir a voz de quem quer que mas você não pode deixar de ouvir a voz do oleiro. Você pode deixar de ouvir o que quer que seja, pode deixar de ver o que quer que seja, mas você não pode voltar para casa sem ter ouvido a voz do oleiro. Porque se você volta sem ouvir a voz do oleiro, meu amado, é como se você nem tivesse vindo. Por quê? Porque é a voz do oleiro que faz a diferença nas nossas vidas. É a voz do oleiro que trabalha no nosso coração. É a voz do oleiro
que molda as nossas vidas, que molda o nosso caráter. É a voz do oleiro que transforma as nossas vidas de acordo com a vontade de Deus. É através da voz do oleiro que nós descobrimos qual é a vontade dele para as nossas vidas. Por isso é que ele fala para Jeremias, desce até a casa do oleiro, ou dispõe-te e vai até a casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Você não veio, você não sai de casa, nós não saímos de casa para chegar aqui e fazer outra coisa a não ser ouvir a voz do oleiro. Por quê, meu amado? Nós trabalhamos em qualquer outro momento, em qualquer outro horário, mas no momento em que nós nos achegamos à casa do oleiro, é para ouvir a voz do oleiro. Porque na casa do oleiro, ele é quem fala. Na casa do oleiro, por que ele fala? Porque ele tem autoridade para falar aqui. Amém ou não amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é que na casa do oleiro, quem fala é o oleiro. Então, nós precisamos estar dispostos a ouvir a voz desse oleiro. Amém? Quantos estão dispostos a ouvir a voz do oleiro aqui? Amém? Glória a Deus. Por isso é que você está aqui. Você não veio aqui por outro motivo. Você não veio aqui para fazer outra coisa. Você veio aqui para ouvir a voz do oleiro. Amém? Ou não amém? Só que esse mesmo versículo 2, ele começa dizendo assim, ó. Levanta-te e faz o quê? Que está escrito na tua Bíblia. Desce. Ele não está dizendo aqui, olha, sobe para a casa do oleiro. Ele não está dizendo para ir para um lugar alto. Ele está dizendo desce. Então o que o profeta está querendo dizer aqui, o que Deus está mostrando para nós aqui, que só somos capazes de ouvir a voz, só é capaz de ouvir a voz de Deus. Na casa do oleiro, aquele que é capaz de descer. Amém ou não amém? Aquele que é capaz de descer, esse sim ouve a voz do oleiro. Por isso que a maioria das pessoas, ou vou falar a maioria, mas muitas pessoas vêm na igreja e elas saem daqui sem ter entendido a palavra. Elas saem daqui falando assim, poxa, pastor, eu não entendi. Ou vai falar para outras pessoas, não, eu não entendi a palavra. Por que não entendeu? Não entendeu porque não é capaz de descer. Não é capaz de se humilhar na presença do Pai. Então ele está dizendo, olha, desce à casa do oleiro. Vai para a casa do oleiro, mas desce. Não vem achando que você está no top, não. Não vem, não chega diante de Deus para poder buscar alguma coisa do Senhor, como se você é daí para cima, nada para baixo. Querido, tem muitas vezes a gente fala assim, a gente convida alguém para vir visitar a gente, a pessoa vem na igreja, às vezes a gente fala assim para ela, seja bem-vinda, quero que você se sinta em casa. Não é assim? E você sabia que esse tipo de coisa está errado a gente fazer isso na igreja? Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, guarda o teu pé quando entrares aonde? Na casa do Senhor. Então, quando nós decidimos sair de casa e vir na igreja, vir na casa do Senhor, nós precisamos entender que aqui não é a nossa casa. Aqui eu não entro e saio, aqui eu não faço o que eu quero. Aqui eu não ouço o que eu quero. A igreja é um restaurante sem cardápio. Você entra para comer, mas você come o que é servido. Você come aquilo que Deus quer dizer para você, aquilo que Ele quer te dar para você. Porque Ele sabe o que você precisa, aquilo que vai nutrir você, aquilo que vai transformar você, aquilo que vai produzir em você o que é necessário, a força necessária para que você faça, não a tua, mas a vontade dEle. Amém ou não amém? Então, queridos, não tem como ouvir a voz de Deus se não for capaz de
descer. Tem pessoas que ouvem, né? Eu ouço pessoas direto falar assim, olha, não, mas Paulo disse assim, que a gente tem que ouvir todas as coisas e a gente tem que filtrar e ficar somente com aquilo que é bom. Amém ou não amém? Amado, presta atenção aqui, eu sei que está um pouco difícil, né? Mas a gente consegue, a gente chega lá. Amém? Principalmente eu, que qualquer barulhinho me desconcentra. Agora imagina a força que eu estou fazendo aqui para poder manter minha concentração e pregar o que Deus quer dizer para você hoje. O que ele estava dizendo? O que eu estava falando? Me ajuda aí. A última coisa que eu falei. Hã? Sim, aí Paulo, a pessoa fala assim, não, a gente tem que ouvir e a gente tem que pegar e peneirar e ficar com... Só que a maioria das pessoas está fazendo, sabe o quê? Não é ficando com o que é bom, é ficando com o que quer. A pessoa vem na igreja e ouve um monte de palavra e exatamente aquilo que é para produzir transformação na vida dela, ela joga fora. Por quê? Porque a carne dela rejeitou. Aí eu fico pensando como que uma pessoa dessa se comportaria diante de uma pregação de Jesus. Porque Jesus estava pregando e de repente as pessoas começaram a ir embora. E aí ele olha para os discípulos e fala assim, e vocês, não vão também não? Aí Pedro olha para ele e fala assim, mas para onde iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Querido, as palavras que transformam as nossas vidas, na maioria das vezes, não nos agrada. A restauração que Deus está fazendo na igreja, a nova geração de adoradores que Deus está levantando nesses dias, é uma geração que recebe a palavra de Deus, que está sendo resgatada, porque muitos estão apostatando da fé. Porque sabe o que é apostasia, meu amado? É ouvir a palavra de Deus e ao invés de ficar com aquilo que presta, fica com aquilo que quer somente. Por isso que a maioria das pessoas hoje, a maioria dos crentes de hoje, prefere ouvir coach do que ouvir um profeta pregar, do que ouvir um pastor pregar o evangelho. Porque quem é pastor de verdade, profeta de verdade, não prega aqui em cima aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar. Por isso que eu disse para vocês que eu precisava pregar essas palavras que o Senhor tem ministrado no meu coração, meu amado. Por quê? Porque a nova geração de adoradores que Ele está levantando não é uma geração de adoradores quando ouve a verdade que tem vontade de ir embora, tem vontade não vai embora. Porque se tiver vontade, se você tiver vontade de ir embora, quando você ouve uma palavra de Deus, entenda, a palavra está fazendo efeito na sua vida. Porque ela precisa nos confrontar, ela precisa mexer com as nossas estruturas, ela precisa entrar em nós e confrontar o que está errado e fazer o que está errado cair por terra. Por isso que é necessário descer. A maioria das pessoas hoje não descem. Elas chegam aqui, muitas vezes, ou vou falar aqui como igreja, muitas pessoas vêm na igreja, mas vêm para desfilar o seu manequim, o seu figurino. Vêm para mostrar o que não tem. Quantas vezes a gente conversando, fala, gente, às vezes você passa na frente de uma igrejinha aí, tem uma pessoa cantando lá, você olha, tem um chinelo de uma cor, um chinelo de outra, aí ela está cantando. Meu amado, e humanamente falando, é impossível você ouvir um negócio daquele e achar bonito. Mas, se você tiver os mesmos ouvidos que o Senhor tem e ouvir o coração daquela pessoa, você vai entender que a voz é ruim, mas o louvor dela é perfeito. Não é cantar bonito, que é adoração. Adoração é viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Ontem a gente estava indo para a Chapada e a gente conversava a respeito disso. Porque não se dá valor ao que Deus dá valor, que é a santidade.
Então, se você quer sair de casa para ouvir a voz do oleiro, entenda, se você não descer, se você não se humilhar diante dele, você não ouve. Você não ouve. E se você não ouve, sua vida volta do mesmo jeito para casa. E assim as coisas vão ficar. Terceira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que quando Jeremias ele chega lá na casa do oleiro, ele encontra o oleiro fazendo o quê? Ele encontra o oleiro trabalhando. Diga assim, fala, o oleiro estava trabalhando. Amém? Lá em João 5,17, Jesus diz assim, ó, meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então ele continua trabalhando. Deus, ele continua trabalhando. Ele te chama para a casa dele, para você ouvir a voz dele. E enquanto ele está falando contigo, ele está trabalhando por você. Só que é o seguinte, meu amado. Se você não estiver disposto a ouvir a voz dele, ele vai continuar trabalhando. Porém, quando você voltar para casa, você não leva o que ele está preparando para você. Por quê? Porque enquanto ele trabalha para te abençoar, ele fala contigo para te ensinar o que fazer com a bênção. Se não é capaz de ouvir o que Deus está falando, você não vai saber o que você vai fazer com a bênção. E por isso Deus não desperdiça o que é dele. Então ele não te entrega. Fica pronto. E ele guarda nas regiões celestes. E aí, você vai ficar ouvindo essa verdade até quando? Glória seja a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Romanos diz que Deus vê as coisas que não são como se elas já fossem, porque para Deus elas já existem. Amém ou não amém? Então Deus é o oleiro e o oleiro continua trabalhando, amado. Você está ouvindo aqui a palavra de Deus, você está ouvindo o Senhor aqui, e ele está trabalhando para você. E aí, qual que é a certeza de que você vai ser abençoado pelo Senhor? Entenda outra coisa. Verso 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Quem que se quebrou? Entende uma coisa? Não é o oleiro que quebra o vaso. É o vaso que se quebra. Então entenda uma coisa. Se a tua vida não estiver boa, ou se acontecer alguma coisa contigo, a culpa não é do oleiro. A culpa é do vaso. A culpa é do vaso. E aí, querido, o que nós aprendemos aqui? O barro, para fazer o vaso, o barro tem que estar o quê? Tem que estar mole. Tem que estar mole. Entende uma coisa? Deus não trabalha com quem não se enverga. Deus não trabalha com quem não se deixa dar. E aí, querido, por que eu te mostrei o torno do oleiro? Porque quando é no motorzinho, vai numa velocidade só, né? Aí você pode escolher lá as velocidades. Mas quando é no pedal, ou então ali, daquele jeito que nós vimos, funciona assim. O oleiro coloca o barro. Naquele caso ali, ele rodou primeiro porque ficava mais fácil. Mas primeiro coloca o barro sobre a roda. E aí ele começa a rodar. E ele começa a fazer o vaso. Amém? E aí, querido, é assim que funciona. Se tem uma parte do vaso que ele pode dar uma acelerada na roda, ele dá uma pedalada um pouco mais rápido. E aí, aquilo ali ele faz mais rápido. Mas tem umas partes do vaso que ele tem que diminuir a velocidade. Porque ele tem que moldar nos mínimos
detalhes. Aí surge uma situação, meu amado. Olha só, presta atenção. Quem dita a velocidade da roda? É o oleiro, não é o barro. Só que todas as vezes, por que o vaso quebra? Quando o oleiro está fazendo a roda andar um pouco mais rápido, se o barro quiser um pouco mais devagar, o que acontece? O vaso quebra. Se ele está um pouco devagar, ele está bem devagar cuidando dos detalhes, mas o vaso quer andar mais rápido. O que vai acontecer com o vaso? O oleiro está dando uma direção. É assim, mas o vaso não quer. Então ele quer sair para a direita ou para a esquerda. Se ele sair para a direita ou para a esquerda, o que vai acontecer com o vaso? O vaso quebra. Só que entenda um negócio, meu amado. Você vai falar assim, mas como que o barro vai sair do lugar, pastor? Meu amado, o barro, ele não tem vontade, ele até fica no lugar. Mas sabe como que ele quebra? E aí a gente precisa tomar cuidado, porque quando o vaso quebra, quando o barro está mole, o que o oleiro faz? Ele desmancha e começa tudo de novo. Amém? Tem pessoas que se converteu, por exemplo, há 40 anos atrás. E aí, ela é o barro que o oleiro estava moldando. Passou 3 anos, 5 anos, 8 anos, o vaso se quebrou na mão do oleiro. O que ele fez? Ele quebrou tudo de novo. É como se voltasse lá no começo e... Aí vai passando 5 anos, 6 anos, 10 anos. Quebrou de novo. O oleiro pega o barro que ainda está mole e coloca lá em cima da roda e começa tudo. Já foram quantos anos? 8 mais 10, 18. Começa a fazer de novo, vai mais 4 anos, quebra de novo. 22. E ele começa de novo. O barro nunca virou o vaso maduro, porque o vaso maduro, quando amadurece, é quando o vaso está pronto. Você está entendendo como que funciona? Aí tem pessoas que passam 40 anos dentro da igreja e ela fala assim, por causa do tempo eu sou madura. Não é. Porque a vida dela é quebra e faz de novo. 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 O que significa isso? Não aprende com os erros. Porque se aprender, não quebra. Porque não é o oleiro que quebra o vaso, é o vaso que se quebra na mão do oleiro. Só que aí, querido, vai passando o tempo, aí tem aqueles vasos que falam, não, porque eu tenho. Ele não se tornou maduro. Mas aí ele ainda é um barro mole. Mas aí ele se dá conta de que ele já tem 40 anos que ele está caminhando com Deus. E aí, por conta desses 40 anos, aí ele começa a endurecer acerca da direção que é dada, da palavra que é pregada, daquilo que Deus espera dele. E ele começa a endurecer, ele começa a quebrar e começa a ser refeito. Ele começa a endurecer até que chega um ponto que ele vira do vaso de Jeremias 18, ele se torna o vaso de Jeremias 19. Que aí eu quero te explicar um negócio. Enquanto o vaso é feito com barro mole e ele se quebra sendo barro mole, ele está caindo da fé. Significa que quando alguém cai da fé, não tem aquele dito que falam direto, o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor? É porque ele está caindo da fé. Mas vai chegar um momento que se esse barro endurecer, ele cai da graça. E quem cai da graça não se levanta mais. Jeremias, um pouco mais para frente, no capítulo 19, versos 10 e 11, olha o que Deus fala para Jeremias. Ele diz assim, então,
Quebrarás, ele fala para Jeremias comprar uma botija, né? E aí ele vai e fala, dá a direção. Aí no verso 10 ele fala assim, então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo. E aí o verso 11 ele diz assim, dir-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o quê? O vaso do oleiro. Só que esse vaso, ele está seco. Esse vaso não se molda mais. Aí ele pega e termina dizendo que não pode mais refazer-se e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Ou seja, não há servidão para quem cai da graça. Se você pegar dois discípulos de Jesus, Pedro e Judas Iscariotes, Pedro é o exemplo de um homem que caiu da fé. Ele falou, de maneira nenhuma, Senhor, eu vou te negar. Jesus fala para ele, olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí, aonde ele ia, tentando achar informações sobre Jesus, as pessoas reconheciam ele, porque falava que ele era parecido com Jesus. E ele falava assim, não, eu não conheço. Na terceira vez que ele disse que não conhecia, o galo cantou. E ele se lembrou das palavras de Jesus. E aí o que a Bíblia fala? Que ele chorou amargamente. O chorar amargamente é arrependimento de quem cai na fé. Mas quem cai da graça, igual Judas fez, porque, querido, Judas estava na Santa Ceia. Na ceia, sentado, só estava ali. Ele mais 11 junto com Jesus. E aí Jesus pega e fala, olha, um de vocês vai me trair. E aí começa aquelas conversinhas, né? E Judas, com aquele cinismo todo, fala, mas sou eu, Senhor. Aí Jesus, querendo que ele se convertesse, que ele se dobrasse ao Senhor, que ele descesse, fala para João. João pergunta para ele, fala, olha, Senhor, quem que é? Aí Jesus pega e fala assim, aquele para quem eu der o bocado molhado, né? O bocado de pão molhado. Jesus foi e molhou o pão no vinho e entregou para quem? Para Judas. Só que o bocado de pão molhado não se entregava para quem ia trair. Se entregava para um amigo. Tanto que quando Judas foi com os soldados prender Jesus lá no Getsemane, que ele chegou e deu um beijo em Jesus, Jesus tem uma das versões que fala assim, amigo, eu esperava que não viesse. Por quê? Porque Jesus deu um recado para ele lá na ceia. Só que ele tinha caído da graça. Ele até esboçou algo que parece arrependimento, mas era só remorso. E aí o que ele fez? E é interessante também porque ele volta lá nos sacerdotes, e aí ele quer entregar o dinheiro de volta para que soltassem Jesus, e ele fala assim, olha, pequei, traindo sangue inocente. Aí os sacerdotes falam para ele assim, mas... Os sacerdotes falam para ele assim, mas isso é contigo, não é com a gente mais. Aí Judas pega as 30 moedas e joga na porta do templo. E aí sabe o que os sacerdotes fazem? Ajunta aquele dinheiro, não fica com aquele dinheiro para eles. Mas a Bíblia vai dizer que eles compram o campo do oleiro. E a Bíblia vai dizer também que até hoje esse campo do oleiro é conhecido como campo de sangue. De campo de sangue. E aí Judas fez o que depois? Judas foi se enforcar. E ele se matou. Só tem coragem, amado. Olha que
eu não quero entrar em discussão nenhuma em relação a quem tira a própria vida. Mas quem tira a própria vida é quem já caiu da graça. E Deus está falando nesses dias, meu amado. Eu estou trazendo essa palavra para você por quê? Porque Deus está levantando uma nova geração de adoradores. Essa nova geração de adoradores, amado, Deus, Ele que está moldando essa nova geração de adoradores. São vasos de honra. São vasos que vai receber a unção de Deus do avivamento dos últimos dias. Não são vasos rachados. Não são vasos que vai se quebrar e não vai ter mais conserto. É o próprio Deus que está moldando esses vasos, querido, e na maioria das vezes isso. É por isso que muitas vezes acontecem coisas contigo, ou você ouve coisas que mexem com a tua estrutura. Por isso que muitas vezes, amado, você quer desistir da tua caminhada cristã. Por isso que muitas vezes você quer desviar. Por isso que muitas vezes você começa a olhar a vida de pessoas que não conhecem Deus e elas prosperam mais do que você. E você acha que tem alguma coisa errada. E não tem. Não tem. Não tem nada de errado. Porque Deus, Ele não está levantando qualquer geração. Ele está levantando uma nova geração de adoradores. E o vaso que Ele está fazendo pode até quebrar. Muitas vezes na sua mão, mas quando fica pronto, não é do jeito do vaso, é do jeito dele. Porque é isso que a palavra está dizendo. É isso que a palavra está falando. O verso 4, onde nós lemos, diz, que como o vaso que fazia que se quebrou na mão do oleiro, tomou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então entende, Deus está trabalhando em você para fazer não o que você quer, mas para fazer o que Ele quer. Amém? Não é para cumprir o teu propósito, é para cumprir o propósito dele. Ontem eu conversava com Elismar, lá em Chapada, e a gente falando a respeito disso. Tem pessoas que prosperam, ganham dinheiro, não sabem nem quanto que tem, mas não são felizes. Não se satisfazem, por quê? Porque são prósperas, mas não está no propósito que Deus fez para ela. Ela está fora do propósito. Então, amado, a gente pode até desejar prosperidade, sim, não é errado, mas antes dessa prosperidade, nós precisamos estar dispostos a viver o propósito de Deus para as nossas vidas. E para isso, é necessário que eu e você, nós, sejamos um vaso segundo o coração de Deus. Um vaso de acordo com os olhos dele. E ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Para encher você da presença dele. E aí você jamais se esvaziará. Amém ou não amém? Então, querido, eu quero que você fique de pé. Porque muitas vezes você não entende o trabalhar do oleiro. Muitas vezes você não entende o que o oleiro quer fazer de você. Às vezes você está achando que está devagar demais. Não está devagar demais. Está na velocidade que o oleiro quer. Ele sabe que se for mais rápido, meu amado, você vai sair um vaso imperfeito. E ele vai querer trabalhar. Muitas vezes você vai estar desesperado, porque você, eu preciso disso, preciso daquilo. Enquanto Deus não te der resposta, meu amado, decide no teu coração que você vai andar na velocidade da roda do oleiro. No nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você feche os teus olhos. No nome de Jesus, amor. Porque Deus está falando com você através da palavra. Eu sei que provavelmente Deus está abalando tuas estruturas. E talvez você esteja pensando,
Eu não vim aqui para ouvir isso. Aquilo que você cantou, se a resposta for um não, Preste atenção, feche os teus olhos. tanto esperou, e se eu prosperar, quem ruínas te deixou, abençoar quem sem motivos te desprezou, qual será a sua reação se eu sondar esse teu coração? Será que você canta e me adora, ou desiste e chora? Quem você é diante dessa situação? É que eu te ouvi cantar pra mim dizendo assim: quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. E você pode até quebrar, mas tem que ser na mão do oleiro. E eu sou esse oleiro que é fiel, justo e verdadeiro. E você é apenas vaso. Eu estou te moldando para ser cheio e usado, usado, usado. Porque eu abato e exalto quem eu quero, mas só faço conhecer meu coração, aquele filho amado e sincero que entende que eu não preciso de ninguém para concordar ou discordar de mim. Eu sou Deus e sempre sei agir. Oh Deus, coloca a mão sobre o seu coração, porque o seu coração é esse barro. Que eu ouvi você cantar pra mim dizendo assim: quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso